Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da TV Cocari. No programa de hoje você confere os preparativos da cooperativa para a safra de soja 2022-2023, isso e muito mais. A partir do dia 10 de setembro, os produtores rurais já estão liberados para o início da nova safra de soja. Em Goiás, inicia dia 24 e em Minas Gerais, a partir do dia 30 desse mês. Por isso é importante saber como estão os preparativos da safra 2022-2023 na cooperativa, além de conferir as recomendações do Departamento Técnico da Cocari e as perspectivas de clima para o início da nova safra. O presidente da Cocari, Dr. Marcos Trintinaglia, abre nossa matéria especial comentando sobre os desafios enfrentados pelos agricultores no ano de 2022 e trazendo orientações sobre a próxima safra. A safra passada, acho que é de conhecimento de todos, né? Principalmente a safra de verão, a questão da soja no Paraná, principalmente, uma parte do Mato Grosso, uma quebra muito grande devido à questão da estiagem. Então, teve regiões, inclusive, que alguns produtores nem sequer colheram, né, o produto que estavam esperando na questão da cultura de verão. Então nós tivemos aí na região em torno aí de 40%, 50% em termos de quebra, né, de recebimento da safra devido a essa questão climática, né? E teve também parte ainda quando a gente fala na qualidade do grão, né? Teve muitas lavouras onde a cultura às vezes nem sequer secou, né? Grão deteriorado, não entregando a qualidade que a gente esperava. Nós estamos agora já nos preparando para outra. O que nos resta como produtores rurais é o quê? É procurar dentro da cooperativa, dentro daquele que lhe atende, o seu consultor lá na sua unidade, seja onde for, né, na área de ação nossa, Paraná, Goiás, Minas Gerais, e entender qual é o melhor momento de plantar, fazer análise de solo se for preciso, fazer as correções se for necessário, e aí junto com o consultor verificar qual que é a melhor variedade, qual que é o melhor período de plantio para aquela região, né, em que época seria melhor e o ideal, e não esquecer, né, gente, de estar olhando a questão da previsibilidade ou previsão de clima. Eu acho que isso é fundamental, né? Nós estamos fazendo aí dentro da Cocari alguns ajustes, notório e visto, né, como nós tratamos já há algum tempo atrás, nas áreas de recebimento, toda a parte de manutenção, adequando a infraestrutura, trocando máquinas onde dá, né, naquilo que é possível fazer, naquilo que a gente pode fazer. Estamos terminando praticamente o entreposto aqui, próximo a Jandaia, no distrito de São José, para melhorar toda a parte de logística da cooperativa, né? Nós tínhamos ali um transbordo apenas, que na verdade dificultava, né? Até porque eu tinha que pegar o produto e levar para outro local. Então, hoje ali já está praticamente pronto, né? Falta só mais 2 silos que está sendo levantado agora, mas até o ano que vem vai estar pronto, não tem dúvida disso, né? Já estamos recebendo milho lá, vai receber trigo também, para poder melhorar essa questão logística, que a gente possa realmente planejar da melhor forma possível a próxima safra. Então é um convite que a gente faz, que Deus possa nos abençoar, principalmente cuidando do clima na região que a gente tem, onde a gente planta, seja em qualquer estado, onde a gente tem área de atuação, né? Para que nós possamos ter uma colheita boa, porque sem colheita não adianta ter preço. Então, que a gente possa realmente planejar da melhor forma possível a próxima safra. O supervisor técnico da Cocari no Paraná, Rodrigo Rombaldi, fala sobre a importância do controle de pragas daninhas. A safra de soja está chegando e o cooperado deve se atentar a um ponto chave para a sua produção, que no caso é o controle de plantas daninhas, principalmente as que possuem amplo espectro de resistência e tolerância a herbicidas como a buva e o capim amargoso. A antecipação das colheitas devido ao encurtamento do ciclo causado pelos enfesamentos das cigarrinhas e até mesmo a escolha de híbridos hiperprecoces resultaram em uma janela maior de pousio, e esse é o fator determinante para o desenvolvimento dessa planta invasora. Quanto maior a janela, melhor deve ser a cobertura do solo. Tendo em vista que a palhada do milho não é tão uniforme como a do trigo, nós devemos buscar outras opções, como a aveia, que é uma ótima opção de cobertura de solo. Lembrando que o cooperado deve buscar auxílio dos consultores técnicos da Cocari, que estão preparados para trazer o melhor manejo que entregue rentabilidade e controle na sua lavoura. Lucas Simas, supervisor técnico da Cocari no Paraná, também traz importantes orientações sobre a preparação para o cultivo da soja. A cultura do trigo, ela traz uma característica bastante importante para o sistema de produção como um todo,
que é a distribuição espacial do fertilizante. Então, como eu trabalho com um espaçamento muito reduzido, né, 17 centímetros uma linha da outra, eu acabo tendo uma distribuição do fertilizante muito mais uniforme, né, distribuída ao longo da minha área, do meu alqueire, do meu hectare ali, muito melhor, muito mais uniforme quando comparada com a cultura da soja, com a cultura do milho, que vai trabalhar com espaçamento maior, em torno de 45, 50 centímetros, né, ou até um pouquinho mais na cultura do milho. E isso traz uma série de benefícios. Por quê? Porque eu vou estar fertilizando o meu solo de uma forma muito mais uniforme e a cultura que vem na sequência, ela vai se beneficiar disso. Outro ponto bastante importante é que na cultura do trigo, nós conseguimos cobrir o nosso solo por um período maior de tempo, enquanto eu já tenho as áreas de milho safrinha, por exemplo, solteiras, né, colhidas, eu tenho mais tempo para a entrada de plantas daninhas, enquanto que na cultura do trigo, eu tenho uma cultura ainda aqui no campo. E essa cultura ela vai cobrir o meu solo de uma maneira mais eficiente e por um espaço maior de tempo. Se ela cobre o meu solo, ela vai estar protegendo o meu solo e ela vai inibir que outras espécies, como por exemplo plantas daninhas, aí, como buve, capim amargoso, não venham a entrar na minha área. Então a gente pode observar que a cultura do trigo é uma cultura que, se bem manejada, se bem implantada, se bem trabalhada, ela vai entregar um cenário muito bom, uma lavoura limpa para a gente poder fazer o plantio da lavoura de soja ou de milho. Outro ponto bastante interessante é que na cultura do trigo, quando eu penso nesse cenário de soja, milho e trigo, é a única cultura que eu não vou trabalhar com glifosato, já que a gente não tem ainda trigo tolerante a glifosato. Então é uma cultura onde nós trabalhamos com herbicidas com diferentes mecanismos de ação. E isso é muito importante para o sistema, porque vai favorecer, vai diminuir a pressão de seleção em cima da molécula do glifosato. E por último, mas não menos importante, aproveitando também essa questão da palhada, o trigo ele vai produzir uma palhada bastante grossa, bastante espessa, que é distribuída de uma maneira uniforme também na nossa lavoura, no nosso solo. E essa cobertura de solo ela vai trazer vários benefícios, né? Dentre eles eu posso citar aí a redução do impacto da gota de chuva no solo, diretamente no solo. Essa gota ela vai bater na palhada e não no solo, então eu contribuo para diminuir o início do processo de erosão do solo. Essa palhada vai ajudar a segurar também o banco de sementes de plantas daninhas, ajuda que a gente tenha uma menor variação de temperatura do solo e também contribui para aumentar a umidade e a atividade biológica desse solo de maneira geral como um todo. Então a cultura do trigo é uma cultura que traz muitos benefícios para o sistema de produção como um todo, e a gente tem que utilizar melhor, explorar melhor essa cultura, principalmente no momento que a gente está vivendo com bons níveis de preço e rentabilidade para a cultura do trigo. O consultor Vinícius Marques aponta as vantagens de optar pela cultura do milho nas lavouras de segunda safra. É uma cultura bem rentável, que ela vem ganhando um grande valor econômico, que vem trazendo uma boa importância para o cooperado. Uma cultura de grande valor agregado, auxilia o manejo de plantas de difícil controle, também deixando uma palhada para a cultura sucessora. Na região do Cerrado, o consultor da Cocari, Guilherme Freire, destaca os benefícios trazidos pelo cultivo de trigo como cultura de segunda safra. A cultura do trigo, quando implantada, ela traz vários benefícios, como a diminuição da população de nematóides, supressão de plantas daninhas e auxilia nas partes químicas, físicas e biológicas do solo. A cultura do trigo vem crescendo cada vez mais aqui no Cerrado, como opção de segunda safra. Após a colheita do trigo, o produtor, se necessário, vai fazer uma correção com gesso, calcário ou outras fontes, assim esperando a chuva para o início do plantio da soja. Como o trigo é uma cultura que é implantada bastante adensada, ela traz uma boa produtividade de palhada, ajudando no aumento da supressão de plantas daninhas. Então o produtor necessariamente só precisará fazer uma dessecação 15 a 20 dias antes do plantio. Após a dessecação é necessário fazer uma nova avaliação para poder estar de forma adequada escolhendo o uso de um bom pré-emergente visando diminuir o banco de sementes de plantas daninhas no talhão.
E agora vamos conferir a previsão do tempo para a próxima safra com Nadiara Pereira, da Climatempo. Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cocari trago as atualizações das previsões para as áreas de abrangência do Paraná e também do Cerrado. Agora uma previsão de longo prazo, ao longo dos próximos meses. Mais uma vez, nós estamos sob influência de um fenômeno Laninha, um fenômeno que tem variado de fraca a moderada intensidade e tem chamado bastante atenção pela sua persistência, porque ele já vem persistindo desde o segundo semestre de 2020. Então, vamos entrar no terceiro período consecutivo, na terceira safra consecutiva sob influência desse fenômeno. A Laninha ela é caracterizada pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, como é mostrado aqui pelas áreas em azul, que indicam um desvio negativo da TSM, e esse fenômeno costuma trazer um risco maior para a estiagem no sul do país e intensifica os sistemas meteorológicos sobre as áreas mais ao norte. Agora, no final do inverno e início da primavera, os efeitos desse fenômeno não estão sendo tão sentidos no sul do Brasil. Têm ocorrido chuvas, justamente porque esse fenômeno tem variado entre fraca e moderada intensidade, então em alguns momentos os seus efeitos não são tão marcados. E o resfriamento ainda está ocorrendo de forma irregular, mas a Laninha ela deve persistir ao longo da primavera, deve se estabelecer mais agora na primavera e deve ter seus efeitos mais marcados entre o final da primavera e o verão. Isso a gente vai acompanhar nas previsões a seguir. Esse gráfico aqui representa uma previsão probabilística para a ocorrência de fenômenos como Laninha e El Niño. As barras em azul indicam probabilidade de ocorrência de Laninha e elas seguem maiores ao longo dos próximos trimestres. Pelo menos até novembro, dezembro e janeiro, a probabilidade é superior a 70%. Depois, essa probabilidade começa a declinar e lá no início de 2023, a gente deve ter aí uma transição para a neutralidade climática. Como a gente pode observar aqui, a partir do trimestre fevereiro, março e abril, as barras em cinza, que indicam probabilidade de neutralidade climática, se tornam maiores. E aí os efeitos do fenômeno Laninha devem começar a ser menos efetivos, principalmente no decorrer do outono de 2023. Agora nós vamos acompanhar nos mapas a seguir quais serão os impactos do fenômeno Laninha ao longo dos próximos meses. Em outubro, quando normalmente as chuvas aumentam sobre o interior do Brasil, como mostra esse primeiro mapa que representa a climatologia para o mês de outubro, neste ano se espera uma grande irregularidade das chuvas no interior do país. No entanto, o padrão deve começar a mudar. Aos poucos, as chuvas devem aumentar no Brasil central, incluindo o interior do centro-oeste e do sudeste, e as chuvas devem começar a se tornar mais espaçadas no sul. Ainda deveremos ter alguns episódios de chuva no sul do país, especialmente entre a primeira e a segunda semana do mês de outubro. Essa chuva chega até as áreas de abrangência da Cocari, mas a tendência é que a chuva se torne mais espaçada, com volumes menores. Por isso, já se espera um volume abaixo da média para o mês de outubro em grande parte da região sul, até mesmo em algumas áreas aqui de abrangência da Cocari. Enquanto isso, a chuva deve aumentar na área central, se tornando mais regular aqui sobre o Cerrado no decorrer do mês, e algumas áreas entre o Cerrado Goiano e o Cerrado Mineiro podem ter chuvas acima da média no mês de outubro. Então já teremos uma regularização para garantir umidade no solo nas áreas produtoras do Cerrado Mineiro e Cerrado Goiano. E a partir de novembro é que a gente vai ter um efeito mais marcado do fenômeno Laninha. As chuvas devem se intensificar na metade norte do Brasil e deveremos ter uma redução mais significativa na metade sul. Aqui sobre o sul do Brasil, incluindo as áreas de abrangência da Cocari do Paraná, a expectativa é de chuvas abaixo da média e um desvio um pouco mais acentuado. Então, o mês de novembro está se mostrando um mês com maior risco para veranicos, períodos prolongados de tempo seco e altas temperaturas, enquanto nas áreas da metade norte do Brasil tem um sinal de chuvas acima da média mais marcado, inclusive nas áreas do Cerrado Mineiro e do Cerrado Goiano. A chuva deve ser regular, garantindo umidade no solo, mas poderemos ter alguns períodos prolongados de tempo fechado, com um tempo bastante chuvoso, e isso pode impactar também no desenvolvimento das lavouras, excesso de umidade, poderemos ter aí alguns dias de invernada. Mesma condição a gente deve observar em dezembro. Dezembro também deve ser um mês mais chuvoso sobre a metade norte do Brasil, com risco para períodos de invernada no Cerrado Mineiro e Cerrado Goiano, enquanto no centro-sul, expectativa de períodos de chuvas mais espaçadas, períodos mais prolongados de tempo seco. Algo bem parecido com o que aconteceu no ano passado, quando tivemos um mês de novembro e dezembro mais secos sobre o centro-sul do país e mais chuvosos sobre a metade norte.
Para janeiro, mês em que também é bastante chuvoso em grande parte do interior do Brasil, inclusive nas áreas do Cerrado, o volume médio para o mês de janeiro é bastante elevado. Neste ano, no próximo ano de 2023, se espera uma irregularidade maior. Tudo indica que a Laninha começa a perder força no início de 2023 e aí os efeitos começam a ser menos marcados. Então se observa aqui uma irregularidade maior de chuvas, não que vai faltar chuva, não que vai ser um mês muito seco no interior aqui do Cerrado Mineiro e Cerrado Goiano, porque a média para janeiro é bastante elevada, mas há um indicativo aqui de chuvas um pouco mais espaçadas e que podem ficar com volumes entre a média e abaixo da média, enquanto a umidade deve migrar um pouco mais para sul e deve atingir aqui áreas do Paraná. Então a tendência para janeiro é de chuvas entre a média e acima da média para as áreas de abrangência da Cocarí do Paraná, enquanto no Cerrado, mesmo tendo esse sinal de chuvas abaixo da média, ainda vamos ter chuvas, porque é um mês bastante chuvoso, mas a tendência é que os episódios sejam um pouco mais espaçados. Fevereiro está se mostrando um mês mais seco sobre o interior do Brasil, especialmente as áreas do Cerrado devem ter períodos mais prolongados de tempo seco. Existe um risco maior para veranicos no mês de fevereiro, porque fevereiro já não é tão chuvoso como os meses anteriores, como dezembro e também o mês de janeiro, e há esse indicativo de desvio negativo da precipitação aqui entre o Cerrado Mineiro e o Cerrado Goiano. No Paraná, de uma forma geral, grande parte do estado está com previsão de chuvas dentro da normalidade, mas algumas áreas mais ao norte podem ter aí desvio negativo, mas grande parte das áreas de abrangência da Cocarí estão com um sinal mais próximo da normalidade para o mês de fevereiro. A tendência ao longo da estação do outono de 2023 ainda não temos sinais muito marcados de desvios de precipitação. A tendência é que com a desconfiguração da Laninha, os seus efeitos não serão tão marcados, então diminui o risco para corte mais cedo das chuvas. A Laninha que normalmente traz esse risco para corte das chuvas no outono. Com a diminuição dos efeitos do fenômeno, teremos aí chuvas um pouco mais regulares durante o outono de 2023. A tendência indica chuvas entre a média, ligeiramente acima da média para março, aqui sobre o interior do Cerrado Mineiro e do Cerrado Goiano. E nas áreas de abrangência da Cocarí do Paraná, também condições para chuvas mais próximas da normalidade e até um pouco acima da média. Nós vamos continuar monitorando todas essas condições, quanto às expectativas aí de persistência da Laninha, a influência desse fenômeno na distribuição das chuvas, mas por enquanto essas são as tendências para os próximos meses. Chegamos ao final de mais uma TV Cocarí. Muito obrigado por nos acompanhar e lembre-se de compartilhar o nosso programa em suas redes sociais. O seu compartilhamento e a sua participação são fundamentais. Até o próximo programa. Cocarí, sempre ao lado das famílias do agro.